aqui apenas algumas coisas. Nós agora estamos na fase das condições para o batismo do Espírito Santo. E tem-se falado muito do batismo do Espírito Santo, a necessidade de recebermos a chuva seródia, que está prestes a cair. Então, uma das condições que é de hoje para receber o batismo do Espírito Santo, imaginem o que é. É a questão da saúde. É a obediência. É a obediência. Então diz assim na palavra de Deus, fé e obediência andam de mãos dadas. Tem que ser. É exatamente isso. Não vou ler tudo, como eu disse, mas vou ler aqui um bocadinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que diz: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Foram palavras do apóstolo Pedro. Mais à frente diz: nós somos testemunhas de tudo isto. Escutem. Nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Então reparem, nós temos estado a orar pelo batismo do Espírito Santo, pela chuva seródia. Ele vai dá-lo Só quem obedecer. aos que lhe obedecem. E lembram-se o que é que estudámos ontem? A necessidade da obediência. Acabar com a incoerência que nós temos vivido como adventistas sétimo dia, de falarmos uma coisa e não fazermos. Este é o espírito de Babilónia. Saber e não fazer. E, portanto, o que Deus espera desta última geração e, em particular, de nós aqui, é precisamente a obediência. E quando falamos de obediência, a nossa mente vai imediatamente para os 10 mandamentos, ponto. Mas não é. Não só. Portanto, eu pedia que abrissem as vossas Bíblias em Êxodo, livro de Êxodo. Vamos sempre usar as nossas Bíblias bastante. E vamos ao capítulo 15. E isto são instruções que Deus deu ao seu povo quando os tirou do Egito e os conduziu para Canaã. E nós também fomos tirados do Egito do mundo e estamos a ser conduzidos para a Canaã celestial. E o que é que Deus nos diz no versículo 26? Dizendo, se... Até vamos ler o versículo 25. Então clamou... Êxodo 15, 25. Então clamou Moisés ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore. E Moisés lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Portanto, eram águas que eram impróprias, eram amargas. E ele manda-se que o Moisés lançasse uma árvore. Tudo produtos da natureza. E as águas, as quais se tornaram doces. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma ordenança. E ali os provou. Qual é a prova? Obediência. Dizendo. Os provou, dizendo. Se ouvires atentamente, ou seja, precisamos de estar atentos, não distraídos, não sonolentos, atentos. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e se guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém. O que é que Deus nos está aqui a dizer? São só os mandamentos, lei moral? Estatutos. Não. Estatutos, juízos, leis, tudo aquilo que Deus deu são para a nossa proteção, para a nossa felicidade, não é? Então, a obediência. Só lendo aqui um pouquinho mais das meditações, que acho que tem tudo a ver connosco. A prova de que o conhecemos está em cumprirmos os seus mandamentos. Aquele que diz que está unido a Deus tem que seguir o caminho que Jesus seguiu. Esta obediência não é legalismo farisaico. Eu obedeço a Deus e faço a vontade de Jesus pelo seu Espírito porque o amo e estou salvo. Portanto, aquela formatação que durante tantos anos nos foi passada, não é? Os conceitos que nós fomos obtendo de que o obedecer é legalismo, o que é que Deus nos diz? É o que Ele espera de nós, é a obediência. Não é? Não como um meio de salvação,
mas porque pela fé eu estou salvo em Jesus Cristo. Agora que eu te salvei, agora que eu te libertei, diz lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei, que te salvei do Egito. Agora, porque estás salvo, não vais ter outros deuses diante de mim. Não terás, não tens como. Não farás para ti imagens de escultura. Não é para te salvares, é porque já estás salvo. Amém. Percebem o conceito que é completamente oposto? Então, isto é importante para nós. Se nós, pela fé, já aceitamos que fomos salvos e o aceitamos pela fé, como é que podemos viver em desobediência? Podemos? Não. É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Porque tudo A começa fé é a pela base fé. fundamental. Fundamental. E nós só É a podemos ser justificação justificados. pela fé. Exatamente. Deus só pode justificar aquele que crê. E como é que ele demonstra que crê? Obedecendo. Irmãos, estão a perceber isto? Não adianta Claro. nós dizermos que temos fé se nós continuarmos a transgredir. Sem dúvida. E essa obediência tem que ser uma obediência consciente. Porque Exatamente. infelizmente, há muita gente que faz essa obediência cegamente. E anda errado, pensando que a fé Tá certo. chega. E essa obediência não sabe porque faz, mas faz. Exatamente. E fica satisfeito porque a fez. Exatamente. E aí sim pode virar legalismo. Exato. Daí que Deus diz que Ele é o nosso culto racional. Ele tem que entender. Essa obediência tem que ser racional. Não pode ser irracional. Lá está. E não é como disseste, quer dizer, como disseste, nós humanos não somos animais, e é interessante, gostei muito dessa tua afirmação. Por acaso nunca tinha pensado nisso, porque já se falou muitas vezes, já tenho batido muitos assuntos com a teoria do Darwin, não é? A teoria do evolucionista. Agora, muita gente tem fé, mas depois obedece cegamente, sem mais nada. Isto debaixo do braço, e agora vou cumprir o meu dever, ir e voltar. E o resto? Não chega só a ir e voltar. Chega depois nós, nos nossos atos, estar em consonância com o princípio da nossa fé. Exato. Que geralmente não acontece. Daí a necessidade de conhecermos Deus. Não faz mal, não faz mal. Exatamente. Então, Posso sim, dar claro. só uma opinião sobre essa questão? Só Sim, para dentro sim. daquela proposta de... ok? Eu tenho a impressão de que a gente não obedece, a gente até quer ter fé, mas não obedece porque não acredita. Se bem que fé e acreditar estão muito similares. Né? Vou dar um exemplo. Se nós estivéssemos em um avião e o piloto dissesse: olha, estamos num problema agora de vida ou de morte. E as instruções são essas, vocês vão ter que obedecer porque corre o risco de morte. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter fé nas instruções do comandante? Vamos? Sim. Ou não? Alguém não vai cumprir, pode até não cumprir, porque não consegue, mas alguém não vai cumprir? Nós não vai cumprir. Agora, o que foi que nos fez cumprir? O medo da morte. Então, eu acho que se algum dia nós acreditarmos que nós não seremos salvos, ou coisa parecida, nós vamos obedecer. Porque... É que Satanás falou com a Eva, né? Pois é, Você e não vai morrer. a questão Nós básica todos é o estamos seguinte: será que eu coloco a questão para Belinho ou para quem? Será que nós temos essa capacidade? Não é? De crer nisso. Isso depende só da gente, não depende da gente. Depende de Deus, depende de nós dois. Nós dois que eu digo eu e Deus. Sim. Por isso que eu quero colocar essa questão, porque ela é fulcral para mim. Queres que eu responda? É fundamental para mim. É uma questão, eu estou colocando uma questão. Queres que eu responda? Não. Não. Eu não... não sou eu que vou responder, Sim. é Deus que vai responder. E há aqui uma citação de um livro de Eclesiastes que dá-nos a resposta. Podem abrir as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes,
O Beninho, desculpa, eu estou colocando assim coisas que eu acho que é a propósito. Mas eu viu? também Sim, gosto. claro. Se não for a propósito, Eu também se gosto. não for a Vai propósito, por simplificar. favor, me diga, Rafael. Não, Se não tá for a ótimo. propósito. Eu Tá também ótimo. gosto porque é assim que a gente vai aprender. E as dúvidas que muitas vezes são de uns são de outros. Às vezes não temos a coragem de as dizer. Por isso é bom É. colocar. Então aqui em ser Eclesiastes capítulo 8, lembram-se que ontem nós falámos, e o Espírito está mesmo a conduzir isto. Eclesiastes 8, Eclesiastes 8. colocado. Lembram-se que tocámos assim ao de leve, aliás a lição da Escola Sabatina falava exatamente sobre isso, Já não falam Você bem. chegou a começar a falar. É. nas duas descendências. Lembram-se? Eclesiastes 8. 8. Ora, já cá estou. Portanto, Lembram-se que falámos destas duas descendências? vá. Tens que dar o Dos resto, que é para filhos, já vimos só um pouco, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Lembram-se? Sim. Lembram-se que tocámos nisto? Sim. Pronto. Então, logo desde o princípio, foi isso que aconteceu. Aqueles que eram considerados filhos de Deus e aqueles que eram a descendência da serpente. Recordam-se? Resgatando esta ideia. Uhum. Pronto. E a partir dessa altura, a lição da Escola Sabatina desta semana em que estamos agora vai precisamente nesse sentido. Aquilo que a Bíblia diz, que são os filhos de Deus e os filhos dos homens. Lembram-se? Depois do dilúvio, diz que os filhos de Deus juntaram-se com as filhas dos homens. E isto é que foi o grande problema. A maldade se multiplicou. Portanto, há aqui duas descendências. Os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Certo? Certo. A lição da Escola Sabatina desta semana vai neste sentido. Mas olhem o que é que diz aqui. Isto é resposta àquilo que o Rafael falou. Capítulo 8, versículo 11, e eu vou ler na minha versão. Diz assim: Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens, não é dos filhos de Deus, é dos filhos dos homens, está inteiramente disposto para quê? Fazer o mal. Ou seja, o coração dos filhos de Deus obedece independentemente do juízo vir sobre si. Enquanto que os filhos dos homens, não. Ou seja, se eu, quando comesse um chocolate, apanhasse uma brutal dor de barriga com diarreia, provavelmente que as pessoas não comeriam chocolate. Porquê? Porque se executava na hora o juízo sobre a má obra. Mas como é que pensam os filhos dos homens? Como isso não acontece, o coração deles está continuamente disposto para praticar o mal. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Enquanto que os filhos de Deus não. Eles deixam de praticar o mal, não é porque as consequências vêm de imediato, mas é porque eles amam a Deus. A obediência é o resultado do amor, não da dor. Percebem o que eu estou a Deus dizer? quer uma obediência por amor. Né? Ele não quer obediência porque... Então, Obrigada. Exatamente. Se Agora, eu passar mal, eu vou ser obrigada a obedecer. exatamente. Porque Deus é misericordioso. Então, a minha questão é que cada um se examine a si próprio e se observe e pense, que tipo de pessoa eu sou? Filha de Deus ou filha do homem? Qual é a minha descendência? É da serpente ou é da mulher? Deus não me chamou para eu examinar o outro. Examine-se cada um a si próprio. Ok? Fixem este verso que ele é extremamente importante. Não é por acaso que quem construiu a Torre de Babel foram os filhos de Deus ou os filhos dos homens? Foram os filhos dos homens. Podem abrir em Gênesis. Gênesis. No capítulo 6. Só resgatando aqui esta ideia. Capítulo 6.
Versículo 1 e 2 diz: Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, olhem aqui as duas descendências, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então temos aqui as duas gerações, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Foram atraídos por aquela vez. E o que é que aconteceu? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Voltemos 2 páginas à frente e vamos ao capítulo 11 de Gênesis. E o que é que Deus diz? Portanto, já sabemos, veio o dilúvio, destruiu a todos. E depois o que é que acontece? Depois do dilúvio, Gênesis quanto? 11, o que é que acontece? Novamente, depois daquelas 8 pessoas, aqueles 8 seres humanos que foram salvos pela graça de Deus, livres do dilúvio, quando eles se multiplicam sobre a terra, o que é que volta a acontecer? Exatamente a mesma coisa. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que o quê? Os filhos dos homens. Quem é que estavam a construir a torre? Os filhos Eram dos os homens. filhos de Deus? Não. Não, eram os filhos dos homens, que tinham 2 características. Incredulidade. Primeira característica dos filhos dos homens. Incredulidade. Foi por isso que o povo de Israel não entrou na Canaã. Incredulidade. Eles não acreditavam naquilo que Deus dizia. As leis de saúde, eles não acreditavam que era para a sua cura. As leis dos 10 mandamentos, eles não acreditavam que era para lhes prolongar a vida. Incredulidade. E estes também não acreditavam que Deus tinha dito que não iria trazer outro dilúvio sobre a terra. Então, bora lá construir uma torre. Porque se vier outro dilúvio, nós subimos até o céu. Primeira característica, incredulidade. Segunda característica dos filhos dos homens, rebelião. Deus diz que é assim. Deus disse para nos espalharmos pela terra, mas eu digo para concentrarmos-nos numa cidade. Rebelião e incredulidade. Cuidado, porque infelizmente entre o nosso povo adventista nós temos estas 2 características muito vincadas. Rebelião e incredulidade. A rebelião leva à desobediência. Exatamente. Percebem? Examinem-se a vocês mesmos e vejam se nós não temos um pouquinho destas 2 características. E se o temos, cuidado, porque nós estamos a ser descendência da serpente. E nunca mais Deus vai poder conseguir restaurar-nos à sua imagem, mas iremos estar a ser formados à imagem e semelhança da besta. Porque só há 2 imagens. Ou eu sou restaurada à imagem de Deus, ou eu sou restaurada à imagem da besta. Não temos 3. Cuidado, quando nós pensamos que não vamos adorar a besta nem a sua imagem, cuidado. Então, é para que isto não aconteça que Deus nos envia estas mensagens. E elas têm a ver com obediência, e têm a ver com estilo de vida, e têm a ver com adoração, e têm a ver com as 3 mensagens angélicas. E com a justificação pela fé. Porque Ele não pode justificar alguém que tem incredulidade. E que não acredita no que Ele diz. Vocês acreditam no que Deus diz? Então vamos ver aqui o que é que Satanás arranjou, estratégias. Vamos ver 12. Hoje não vamos ver todas, vamos apenas ver 7 hoje. Mas eu aqui tenho 12 estratégias que Satanás utilizou para que vocês não, e eu também, não tenhamos uma coisa, que é comunhão com Deus. Porque é essa comunhão que nos vai transformar. Nós somos transformados pelo que contemplamos. Na comunhão. Nos vai fazer amar, não é? Nem nos vai fazer amar. E, portanto, vocês estão interessados em saber a estratégia do inimigo ou nem por isso? Estão, por isso estão aqui. Ok. Primeira característica, ou melhor, estratégia de Satanás para tirar-nos a comunhão com Deus. E a primeira estratégia é irregularidade no comer. Ui. Esta bate de frente comigo. Conselhos sobre regime alimentar, capítulo 9, página 179.1 diz assim: tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nem uma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até à próxima refeição.
Portanto, não há, como já falámos aqui, o beliscar aqui. Agora uma amêndoazinha. Daqui a pouco um gomo de laranja. Não existe isso. Continuando. Neste intervalo de 5 horas, o estômago efetuará o seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimento. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Se se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo encargo, pois não dispôs ainda o alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para novo trabalho. Assim, é sobrecarregado o organismo. E o que é que isso tem a ver com a mente? A mente faz parte do organismo. Então a mente fica Embota. Entorpece. Envenena as palavras. Muito bem. Então nós sabemos que o objetivo é nós habitualmente já temos 3 refeições por dia, mas o objetivo é que cheguemos a 2 refeições por dia. Pronto. Esse será o ideal. Vamos continuar aqui com conselhos sobre regime alimentar, também ainda no capítulo 9. E diz o seguinte: a regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma se deve comer entre elas. Nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. Este é um aspecto. Agora, a irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos em detrimento da saúde em geral e da alegria. Querem ser felizes? Então, comer a horas certas, nos tempos certos e nada entre as refeições. 0. E comer a coisa Mas certa, então- porque se a gente come bem, a gente não vai ter fome. Você não vai querer ficar toda hora. Mas então Quando compram 5 horas. Mas então nós temos uma questão aqui muito séria, que é a seguinte: eu sei disso, aprendi isso, estou vendo hoje, mas se eu sair do esquema que eu vou colocar aqui genérico, que eu ainda não sei definir, do campo, eu caio na vontade de se comer. Exemplo, né? Se eu ligo a televisão, o que me acontece? Me aparece uma pizza maravilhosa, daquelas que nós comemos e tal. Não me aparece uma comida saudável e alguém a me dizer. Não, que não. Uma salada. Pergunta que eu coloco. Por isso que eu chamo de covardia quando a gente está fora do campo, né? Eu tenho tido uma experiência aqui muito boa porque eu não ligo televisão, não faço nada, então eu tenho tentado fazer assim. Pergunta que eu coloco para debate, né? É possível que nós, no mundo que a gente está vivendo ali na cidade, né? Ou aqui na cidade, muitas vezes a gente traz as coisas da cidade para cá, né? Não as coisas, mas os modos operandi, coisas. É possível que a gente tenha uma vida lá na cidade e obedecer essa questão, atender isso é possível. Estou trazendo uma questão prática. Podem responder. Na O cidade. que acham? Eu, na minha opinião, é possível. Sim. É possível se a gente interiorizar isso na nossa mente. É uma questão de disciplina. Mesmo depois. Se nos propusermos disciplina naquilo que, nos nossos hábitos, é possível. Aliás, Quarto numa cidade, imagino, numa cidade. Você vai numa rua principal que também imaginar Lisboa. Vê o irmão comer um gelado. Vê o irmão comer um crepe. São coisas que a mente. Mas se você ter as palas, já os burros usam umas palas assim lá, está a ver? Mas aí já entra a parte espiritual, né? Se a gente interiorizar que aquilo não é correto. Não, também tem que pedir a Deus Pronto, esse paladar. Porque pronto, exatamente. estamos com esse hábito do prazer de sair para comer. O prazer de sair para comer, não é? Temos esse- Sim, às vezes para comer um gelado ou comer um crepe ou qualquer coisa assim, um lanche. Sempre a busca do Não é prazer. suprir as nossas necessidades para ter prazer. É ter prazer para suprir as necessidades. É uma coisa assim. É a busca do É o prazer, o que prazer a do Bebinha mundo, falou ontem, né?
É a busca do prazer para suprir as nossas necessidades, enquanto que Deus criou suprir as nossas necessidades e como recompensa ter prazer. Mas só corrigindo aqui, o ponto fulcral que eu quero colocar é o seguinte: nós temos uma chuva de propaganda dizendo o que é bom para nós, o que não é, e que mesmo nós tendo conhecimento da palavra, tudo, a gente não vai por ali. Eu acho que talvez seja porque nós estamos muito influenciados no nosso dia a dia, não é? Para estar do lado da serpente, não do lado de Deus. Eu penso assim, Rafa, não é pelo facto de nós vermos esses incentivos, esses apelos todos que a sociedade nos fazem, que nós temos que cair, porque tu, por exemplo, tu vês aí na rua muitos jovens agarrados e amassados uns com os outros, e não é por causa disso agora que tu vais agarrar-te na primeira mulher que passa à esquina e vais agarrar-te a ela e vais-te pôr aos beijos a ela. Mas esta paixão é pior ainda. A questão da paixão ainda é pior. O sexo ainda tem... É mais apelativo. Não é que talvez seja mais... Mas é uma das, os apetites e as paixões. Apetites estamos a falar particularmente de comida, paixões estamos a falar de sexo. E portanto não é por causa desses apelos que nós agora vamos, até porque o que Deus nos diz é que uma das fatias do fruto do Espírito é o quê? Domínio próprio. Então o que nós precisamos acima de tudo é ser cheios do Espírito. Quando isso acontece, tu tens nojo da situação. E Deus diz isso em Ezequiel. E, portanto, o que nós precisamos aqui é reconhecer a nossa dependência. Eu, por mim, não consigo. Eu sou fraca em relação a este aspecto, em relação àquele aspecto. Sou mesmo muito fraca. Então, se eu já reconheço a minha debilidade, eu também reconheço que eu preciso de depender mais de Deus do que outra pessoa que é mais forte de temperamento naquela área. Eu aí, agora aqui falando, iria aplicar um conceito na minha vida: compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha esposa. Exatamente. Eu, se vir uma mulher nua na rua, sei lá, tenho um compromisso com a minha esposa. Exatamente. Em relação à comida, eu agora vou implementar na minha vida, a partir de hoje, a palavra compromisso. Eu tenho um compromisso comigo próprio. Acho que é um conceito interessante, sei lá. Muito bem. É um compromisso. Nós temos um compromisso com a nossa esposa, eu tenho um compromisso com ela. Eu, se vir uma mulher na rua, eu tenho um compromisso. Eu vou ainda além, Filipe. E então, se a gente você falou. Eu tenho um agora compromisso a palavra com Deus. compromisso, gostava que vocês adicionassem uma outra palavra, porque acho. Mas é isso mesmo. Só que você me fez pensar, enquanto você está dizendo, eu tenho um compromisso com minha esposa, não vejo um homem sensual na rua, isso não me afeta, porque eu tenho um compromisso com meu marido. A mim também não, se a gente tivesse compromisso espiritual. Agora eu quero pensar que eu tenho um compromisso com Deus. Pronto, exatamente. Mas é correto. Eu acho que o compromisso é uma parte. Vai ter outra também. Com responsabilidade. Tem outra também que eu acho muito importante. Por exemplo, Jó. Jó, ele fazia uma coisa muito interessante, que quando eu vi o que o Jó fazia no fim, para ele ser um homem íntegro e bom, eu falei, eu vou copiar o que ele está dizendo, né? Que ele fazia o quê? Ele se afastava do mal. Isso me aconteceu. É uma verdade. vez sobre comida, quando eu comecei a caminhar na igreja, que eu também tive contato sobre os 8 remédios, embora a minha igreja nunca falasse muito, mas eu comecei a caminhar. Tinha um sítio onde eu era adulto jovem, que eu ia comer umas salsichas a salsicha lá no... É churrasco, não? Umas salsichas. Era uma casa alemã. Tinha salsichas, que eu achava uma delícia. Tomava um chopp preto, coisa assim que era muito bom para mim. Né? E no caminho eu passava um quarteirão desse lugar. Na caminhada. Né? E eu, por diversas vezes, eu falei, eu vou passar lá só para ver como tá. Só para ver. Mas eu não queria, eu tinha feito um compromisso com Deus, vamos dizer assim, de que eu não ia, mas a tentação era muito para mim. Exato. Né? Você começa então a caminhar em outro lugar. Eu descobri um negócio, eu sou fraquinho para compromisso com Deus. Sabe? Eu sou. Vocês não sei, mas eu sou. Né? Então isso era difícil para mim. Então eu descobri que se eu mudasse o meu trajeto, essa tentação ia embora. Lá está. E foi o que aconteceu. E foi o que Deus disse a Eva: não se aproximem da árvore. Verdade. Que era o único lugar no jardim onde Deus tinha permitido que Satanás tivesse acesso.
Exatamente. Eu me recordo. Não se aproximem da árvore. Se vocês têm Nós aquela temos capacidade, fraqueza, não. se a fraqueza, por exemplo, é falar mal dos outros, não fiquem num grupo que é por natureza crítico. Belinha, digo mais, Belinha, Nem digo ouve, mais né? também sobre esse Nem ano. ouve. Afasta-se da vida. Cada um sabe qual é a sua tentação majoritária. Cada um sabe uhum. o que. Eu sei qual que é a minha, né? E pode colocar, por exemplo, a latinha de Skol ali, de cerveja geladinha na geladeira ali, que até que ele vai ficar um ano ali. Mas tem gente que souber que tem um xarope Sim. que leva álcool dentro, guardado dentro, aquilo vai ficar o tempo todo. Então eu acho importante, Belinha, a gente descobrir qual é que é a nossa tentação, Sim, sim. nos afastar dela. Não permitir que essa tentação chegue. Exato, exato. Até que Então, uma experiência, por exemplo, eu mudei, desde que tive um acidente cerebral vascular, mudei muito o meu estilo de alimentação. Um dos erros que eu fazia mais era quando não estava de acordo com o Filipe, isso é assim um bocadinho mais íntimo. O que é que eu, de acordo com o Filipe, ou tínhamos algum despique qualquer, o que é que eu fazia? Vingavas na comida, pois. Impulso. Aquilo era um impulso. Não estava satisfeita com a situação, então ia à despensa e ficava saciada e passava. Quando aconteceu-me aquilo, eu tinha que ter as refeições regulares, fazer a dieta, porque eu tinha 82 quilos e já tenho menos 12. Tinha que fazer estabelecer aquela dieta, de comer às 10, ao meio-dia, às 7, não é? Não comer no intervalo das refeições, e quando me apetecia tiscar, porque ainda estava com o vício, não é? O que é que eu fazia? Bebe água. Pois É, isso mesmo. é certo. Aguinha. Exato. E então, eu Para agora isso nós temos que estar posso chatear atentos. com ele ou Tem que qualquer vigiar. coisa. Tens que ir à fonte, Não, senão... eu chatei com ele e já passou. Essa tentação já passou. A Susana está a tocar um ponto importante. Essa tentação já passou, porque eu fui desabituando o meu organismo. E a tua mente convenceu, digamos, Ah, né? posso Vai faltar haver para ali. mim. ela está a falar um ponto Não. interessante que não vamos falar Sei agora. agora. Não vamos falar agora, mas isto é uma lei da mente. Quando chegarmos lá a falar sobre a mente, por isso é que não são só 8 remédios, são 8 Pensamentos mais e 2. Um tem a ver com a mente e outro tem a ver com os sentimentos. Há uma lei. Por isso é que Deus é um espetáculo. Ele tem leis que nós necessitamos conhecer. E isso encontra-se em mente, caráter e personalidade. Não vamos falar disso agora para não fugirmos do assunto, Claro. mas fiquem em stand-by, está bem? Sim. Pronto, eu acho que é no estudo 8, estamos no 6, já não estamos tão longe assim. Muito bem, então Chegaremos. continuando no Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 9, diz: fico atónita, não sou eu, Ellen White. Fico atónita em saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado nesta instrução, muitos de vós comam entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Eu vou fazer aqui uma pequena pausa e vou entrar na lição de escola sabatina desta semana. Desta semana ou da semana passada? Da semana passada. Se todos estudaram. Foi sobre alimentação? Não foi. Vão a Gênesis, por favor, ao capítulo 4. Isto veio agora, não estava no programa, mas... Capítulo 4 de Gênesis. Isto a propósito do... 4 e depois tem já vou ler o versículo. Fizemos o chazinho com água. Capítulo 4. Sim. É só para buscar aqui a frase que eu acabei de ler agora, que foi a que me trouxe à mente Gênesis 4. Eu vou repetir. Não deveis nunca permitir. Quem é que permite? É Deus ou sou eu? Nós. Que um bocado vos passe pelos lábios. Será que eu é que tenho que permitir? Ou é Deus? Nossa. Eu é que tenho. Nós é que Mas nós vamos essa dúvida agora, como assim? Boa questão. Boa questão. Deus permite, mas eu é que livre-arbítrio, decido. portanto, a escolha é minha. A escolha tem que ser nossa. Deus não permite. Será que Deus permite e tu é que decides? Deus não permite, eu é que sou. Como é que é a palavrinha aqui? Não, nós somos livres. Temos, nesse aspecto, temos que ser nós a decidir. Que rebelde nem desobedece. Depende do contexto. Depende do Permite contexto. isto. Permitir ou Lembram-se permitir.
Lembram-se que muitas vezes ouvimos, ou até nós mesmos já temos dito, mas eu não consigo fazer isto, eu não consigo deixar aquilo, eu não Sim, consigo. isso é verdade. Se Deus não vier Sim. fazer, eu vou continuar a pecar. Então a culpa é de Deus. A culpa é de Deus. Não, mas é isso que se ouve. É isso que está Deus tem que implícito. aparecer uma luz. Deus tem que fazer, não é? Isto tem que ser o Deus tem que Espírito fazer um Santo. milagre na minha vida. Deus- Ok, então vamos Deus abrir pode aqui em colaborar com a Gênesis. Deus pode colaborar desde que a gente queira. E aí é outro assunto. Lembram-se da situação do Caim? Perfeitamente. Vamos apenas ler 2 versículos. O 6 e o 7. Então o Senhor perguntou a Caim. Deus é didático. Ele sempre faz perguntas. Não vem para acusar, não vem para condenar, mas ele faz perguntas. Porquê é que ele faz perguntas? Para que eu tome consciência, para que eu pense, para que eu não seja como os animais que agem por instinto e por impulso. Deus faz uma pergunta a Caim. Porquê é que tu te iraste? Ou seja, porquê é que permites que a comida passe pelos teus lábios entre as refeições? Pensa, Caim, por que te iraste? E porquê é que está descaído o teu semblante? Porquê é que estás triste? Porquê é que estás com essa cara carregada, com essas trompas? Não era? Deus perguntou. Versículo 7. Agora Deus vai dizer, se porventura procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? Isto é o quê? Alegria, consequência da obediência. E se não procederes bem, agora é que eu quero que prestem atenção. E se não procederes bem, o pecado está à porta. Quem é que está à porta? É o pecado? As consequências, não O que é a origem do pecado? Satanás. Então Deus diz é? assim, Está forte. se não procederes bem, olha que ele está ali à porta, ele ainda não entrou, mas ele vai entrar. E sobre ti, Elias, Rafael, Belinha, será o seu desejo. O desejo de quem? Daquele que está à porta, que é Satanás. Qual é o desejo de Satanás? Que eu o deixe entrar. O desejo de Satanás é que eu o deixe entrar. Sou eu que tenho que permitir, ou não? Sou eu. E agora Deus diz uma coisa muito interessante. Mas sobre ele, Satanás, tu, Susana, deves dominar. Deves dominar, não é? Deves Dominar. dominar. Deves dominar. O que é que Deus está a dizer aqui? Está nas tuas mãos. Se tu quiseres poder para vencer o Satanás que tu não tens, eu dou-te o poder. Eu posso fazer tudo o que Deus me pede com a força que Jesus me dá. Quando nós estamos em tentação, vemos a parte de mim Mas mal. Mas para Deus operar isso, se procederes bem, tu tens que proceder bem. exatamente. E depois tu decides proceder bem. Senão Tu Deus queres não pode proceder fazer bem. nada. Exatamente. E pedes-me o teu poder. E eu dou-te poder para tu vencer. Exatamente. Ou seja, a primeira coisa eu tenho que, para já conhecer isto. É importante conhecer isto. Claro. Porque estas batalhas muitas vezes travam-se aqui. Vocês não veem as minhas batalhas, veem? Não. Vocês veem o resultado do vencedor. Quem está vencendo? Sim. É um Satanás ou é Deus? As trevas ou a luz. Percebem? Mas estas batalhas travam-se aqui. Então eu tenho que entender com isto aqui, que é este espacinho pequenino, estas coisas. E depois eu tenho que decidir. Eu quero. Estão a ver? Passo a passo. E Deus diz, tu queres, mas não tens poder. Eu dou-te o poder. E por isso a Bíblia diz que eu posso Tudo. todas as coisas. A menos vencer o pecado. É isso que lá está? Não. Todas as coisas. Daquele- Vencer a irregularidade nas refeições. Tudo pode Podemos. naquele que nos fortalece. Comer entre as refeições eu posso vencer? Sim. Posso. Irmãos, isto é fé. Isto é fé. Posso pôr uma questão? Podes. Escutei-te atentamente e é evidente, com toda a razão, é lógico. Mas agora ponho esta questão. Há exceções? Ou não? Vamos imaginar. Vou pôr o meu exemplo. Eu durmo pouco. Ontem deitei, saí daqui, queria falar um bocadinho com o Filipe, meia-noite
Deitei-me, 5h30, acordei, acabou. Não houve mais. Não tenho paciência para estar na cama. Levanto-me, 7 horas, eu tomo o meu pequeno almoço. E é isso que faço quando dou as aulas. 7 horas. Saio das aulas, 12h30, e o meu almoço, quando eu vou comer, é 1h30. Agora eu pergunto, Belinha, passaram mais que 5 horas. E eu já há uma altura que eu já estou... Claro. E agora eu digo, é refeição, não estou ainda no momento de a tomar. À 1h30 ainda não tenho a refeição pronta. Mas eu tenho necessidade de comer qualquer coisa. Eu tenho que abrir o frigorífico e dizer assim, nem que seja 2 bocados de caju, nem que seja uma fruta, uma banana, eu tenho que comer. E aí, nesse caso, eu estou a comer entre a refeição. Mas passou mais de 5 horas. E agora eu pergunto, por isso que eu estou a perguntar. Está a preparar a refeição. Será que se eu, ou esse momento em que eu já estou a comer o caju, estou a comer a banana, é já a refeição? Que depois se completa quando ela está pronta. Muito boa Mas questão. passaram 5 horas. E se calhar até pouco mais de 5 horas. Exato. Mas se eu tiver mais tempo, ou por qualquer motivo, se eu fico um atraso mais, e às vezes são 2 horas que eu estou a comer, se eu não comer ali, eu já fico abananado. Mas é que a glicose exatamente baixou e eu já estou... Uma boa questão, muito bem. Como tu falaste, existem exceções. Exato. No É fundo, isso tu que eu acabas por estar a ser escravo de um sistema. Exato. Escravo de um sistema, porque tu tens o horário para iniciar as aulas e daí tens de tomar o pequeno almoço antes, Sim. não é? O problema não está em espaçares as 5 horas. O problema não está aí. O problema está que quando vais comer, se tu comeste alguma coisa antes, tu vais interferir na digestão que ainda estás a fazer da banana que comeste antes. Na absorção. Ou seja, o que eu aconselhava era, tu terás de comer porque a glicose já começa a baixar e precisas. Comeres uma fruta, em vez de comeres um fruto seco. Mas aí é que está, Belinha. Uma salada. A fruta tem açúcar. Tem, mas é de fácil digestão. É de muito fácil digestão, sim, muito fácil. A sua questão com a fruta é a questão da glicose, Indivíduos que só vivem a comer Quando está a fazer fruta. salada com tomate, E eu indivíduos que faço. só vivem a comer Não, mas é que ele não está fruta. ainda na hora da refeição, ele ainda vai ter aulas. Mas tem Alta competição. Mas Não, agora não, depois não, tem que- não. Mas essa fruta depois tem que ter com frutos, engolir os frutos secos, tudo isso. Nada. Há Não. indivíduos que só comem fruta. Só. Frugívoros. É. Só. Só fruta. Na Manhã, alta competição. manhã, E tarde esses e têm uma noite. performance brutal. Eu tenho uma... muito madeira. É Mas verdade. pronto, está bem. Mas pronto, Pronto, tem uma glicose super elevada. não é? Mas há aqui uma coisa que eu não entendi, Elias. Tem de ubicar. Quando tu falas de, portanto, ao meio-dia já tens fome? É? Sim, ao É meio-dia, mais fome ainda e estou dentro fraqueza. das aulas, não apercebo, porque a pessoa está Mas já imbuída. estás em casa? Não, ao meio-dia ainda não estou. Ainda estás na Sim, escola? eu saio 12h30. Ah, ok. Saio 12h30. É que a Sim, mas Graça eu levo estava água, aqui a eu levo colocar a água, eu hipótese levo de já água. estares em casa e já estares a preparar a refeição. Sim, porque saio ao meio-dia e meio da escola. Chego a casa 20 minutos depois, um quarto de hora, vá lá, digamos assim, e começo a preparar a refeição. Se já Ah. tivesse a refeição preparada, acho que tu chegavas a casa e comias. Mas eu não quero, aí é que está, eu não quero ter refeições preparadas, eu quero preparar na hora. Porque é um outro erro, muitas das vezes, é nós deixarmos fermentar os alimentos quando os preparamos. E não quer dizer que umas vezes não tenha que acontecer, mas se repetirmos podemos estar aqui em um erro. Fermenta-se. Então já estás em casa quando tens essa vontade já Exato, grande sim, de comer. Faz a tem que- salada primeiro, tem que que é ser Pronto, mais fácil. exatamente, Diz- foi o que a Graça Diz disse. graça. Você faz a salada primeiro, já vai comendo. Enquanto Exato. vai Pois, tomar, às eu vezes faço. acontece isso, é Exatamente. verdade. Eu, a É comida verdade, quente, você vai Graça. comer, já comeu a salada. É verdade. Exatamente. Sim, até porque pelas regras que eu conheço de turismo desde os 17 anos, que o meu pai houve um período que foi naturista, Uma e cenoura. eu aprendi logo isso. Exatamente. Eu dou exato, não estou pensando, eu tomo E eu cenoura. lembro nos livros dizer que nós devíamos começar a refeição pela Com os salada. crus. Só com sal. Pronto, então eu estava a entender mal. Eu pensei que essa tua fome ainda estavas na escola e ainda irias ter Não, umas. Na escola não o percebo, ok, sabes porquê? pronto. Porque muitas das vezes na escola, eu vejo os meus colegas às 10h30 estarem a comer, mas eu não sou capaz. Pronto, então a Graça deu-te a Não sou, resposta. não sou. Faz Eu isso. aguento. Vais E comendo um depois, quando vou dar as tomatinho,
aulas, uma de facto, cenourinha. dar uma explicação Nós das percebemos minhas que os disciplinas portugueses- são Os disciplinas. portugueses às 10h30, eu passo pelo café, estou à volta da caminhada, Estão coisa a assim, fazer estão a comer um lanche. pastel de nata com café. Exatamente. Sim, Eu- meus colegas fazem isso, mas nós temos um Sim, intervalo às lanche, 10h30. Nós temos um intervalo de um quarto de hora às 10h30. Eles 20 lancham 20 minutinhos. É um O prazer, pessoal vai né? sempre comer qualquer coisa. Mas eu Vai acho- ser. eu Eu não sou capaz. Eu pessoalmente acho que há exceções. Eu, por exemplo, eu não como entre as refeições e não me custa nada. Para mim isto Mas não é uma pessoa nenhum está sempre a esforço. falar, sempre a Pois, falar. pois, O esforço é Já, ainda fazê-lo. já tens o hábito. Pá, Já tens o hábito em Mas ali. pode Isto dizer- não é- custa absolutamente nada. Isso é uma Pronto. coisa que não é. Mas é A mim isso. também não. Agora, o que é que acontece? Eu vou fazer BTT de montanhas. Uhum. Pá, vamos fazer 50 km a subir montanhas, coisas. Eu, às vezes, a meio do Claro, curso, já já gastaste, gastaste, já gastaste uma barrinha. Exatamente. Mas É, pode se eu dizer- fizesse, Porque estás num já esforço gastaste, adicional. exatamente. Pronto, é diferente. Só está exceções. Belinha, mas ele pode dizer o que é que tu achas com relação à minha alimentação? O que é que tu ficas a olhar para mim e É dizer, totalmente Belinha? errado. Eu acho que a graça é o exemplo do que nunca se deve fazer. Deixa É, ele dizer, deixa ele a dizer. graça Mas, come irmãos, quando tem fome. Pois Não tem fome, não come. Quando tem fome, o menino não tem fome, não se come agora. Pois não, Isto é um não. motivo de discussões entre. Não é que já Assim, passou. acordamos pela manhã. Eu estou eu farto não de tenho dizer fome. que deve ter. Vais aqui ver. Mas Ela deves não é de comer. fala sobre Como isso. assim? É um, Fome? sim, O deves problema é comer. que tu comeste Deves comer. à noite. Nem sempre. Então, Nem eu- sempre à noite. Graça, mas tens de Mas ir às habituando. vezes Tens pode de ir ser não, a a falta glicose do baixa. apetite, a falta do apetite também Não dá pode de ter comer a ou ver isso há com quando o isso é que tem sono. fome. Ai não. Lembras que nós estivemos a ver Mas ele ontem? diz, mas eu não tenho fome. Eu posso colocar uma Você é outra, estranho um para outro mim. foco? Posso Que a O colocar- criança teu organismo já está habituado assim. Tens que ir revertendo lentamente. Isso é uma Não é de um carência. momento para o outro. Aí o que acontece? Quando é 11 horas, aí eu tenho fome, O- o- eu como um batido de banana. A tua Fico glicemia satisfeita. já está abaixo. A tua Mas tua por glicemia aqui está já abaixo. estás a ver que Mas tem sim. que haver regularidade nas Exatamente. Eu refeições. quero Olha, colocar pera, aqui- mas pode ser. Ela é igual ao Petrinho. Espera, deixa-me só Esse dizer. Petrinho. Eu- Nós ontem Tem vimos fome quando o acorda. sono. Isso é uma briga. Repara, Mas se ela estás a comeu fazer um tarde. trabalho Eu que reparo que a leva-te até Petrinha à come 1 da manhã a tarde. fazer, Pronto, não mas estás a ver, gerir no fundo está tudo serotonina, errado. melatonina, Tem que isso começar a tudo haver que uma ele faz. alteração O que é que vai Não. na o que é que forma vai-te fazer? como Falta- são feitas. Ela fala aqui, nós vamos ver isso. Vai Mas desregular, isso desregular. Devemos- Pois É uma temos das que- causas, é a falta de apetite. Mas eu- Portanto, tu aí acordares, por exemplo, sem vontade de comer. E Pode acontece ser também daí pela também. manhã, estamos os três, então vão sair os dois e eu vou ficar. Aí pronto, depois eu como. Aquela coisa da mãe. Pois é. Porque É se o todos foco que nós eu quero fôssemos cortar, o outro fazer fosse uma- por a mesa, o outro fosse. Aí todos nós sentávamos, Eu quero- mas é sempre a pressa pela manhã, né? Então a mulher acaba por servir e depois ela vai Depois comer. aí vai comer. Aí depois que vai atrapalhar a outra refeição, vai atrapalhar a outra. Eu tenho a minha experiência. Eu O irmão- acordo o irmão cedo. Rafael estava a querer- Sim, dou-lhe já a palavra. Acordo cedo, bebo água. Quando acordo, muitas vezes não tenho fome, mas a água vai-me fazer ganhar fome ao ponto do estômago começar a roncar. Parece um leão. Eu também tenho. Nós também Mas bebemos. deito Também, cedo. eu bebo sempre. Deito cedo. Diz, Rafael. Sabe que eu acho que eu queria ver essa questão de um outro foco, né? De um outro spot. Né? Isso dentro da minha experiência. Né? Quando eu vejo a questão que eu quero colocar, será que nós estamos arrumando soluções para um procedimento que não é um procedimento, aí eu estou sendo muito rigoroso, tá? Natural. Um procedimento que não é um procedimento que Deus quer para a gente. Vou dar um exemplo. Evidentemente que a gente extravasa na bicicleta. Nós Mas não. essa questão de ficar um dia inteiro na bicicleta, talvez, não sei, né? Talvez não seja uma questão que Pois Deus não, é quer. exagero. Não é? Ou meio-dia, eu não sei por quê. Porque vai quebrar toda a possibilidade de ser regular. Todo o ciclo. Talvez ficar a manhã inteira, que eu já fiz isso muitos anos também, ficar na universidade o tempo todo dando aula para os miúdos, não é? Não seja o que Deus quer nesse momento. Talvez tenha sido, mas nesse momento talvez não seja. Por que eu estou a dizer isso? Porque a questão que o irmão colocou, né, de dar fome, eu sou exatamente igual.
Só que eu estando aqui no campo, eu encerro a minha atividade, tá? E vou preparar minha comida, que eu estou amando. Antes era a Iaponina, que a gente brigava muito com comida, ela fazia, eu fazia, ela fazia. Então, eu acho que a razão principal de estar acontecendo, claro que nós podemos paliativamente resolver tudo, ou uma salada, ou um tempo, ou a água, ainda acho que é paliativo, porque a Belinha também, ela poderia ser a vida dela, não está, não sei, poderia não estar do jeito que Deus quer, né? De repente, ele quer que a gente realmente, que é um desafio muito grande para mim, alinharmos a nossa vida para ter os princípios de Deus. A Belinha está dizendo, tem regularidade, a Ellen White fala que tem regularidade, mas atrás dessa regularidade tem outros pré-requisitos para que essa regularidade seja muitas vezes alcançada, dos quais temos que abdicar. Não é? Então é nessa questão Ou reajustar. nós temos que avaliar. Está a alinhar. Eu tenho conversado com a Ellen. Mas não se engane, deixa eu só concluir, Graça, só concluir. Deixa eu só concluir aqui, um minuto só. Então, eu acho que a questão é, sim, de obedecer à regularidade, mas antes nós temos uma questão seríssima, que é estabelecer as nossas bases que vão permitir a regularidade. Então, se eu estou só arrumando paliativos, uma hora eu vou cair. Eu vou abrir a porta para Satanás. Porque tem hora que não vai dar. Vai acontecer aquele aluno que vai me chatear, aquela coisa, ou o meu coisa que vai me dar, e olha, eu vou comer ali um chocolate quente ali com pão com manteiga. Então, o que acontece? Só para concluir isso. Eu conversando com a Ellen, eu também sou assim, amiga. Então, o que acontece? Quando nós fazemos essa refeição, quando tenho fome, nós comemos 2 vezes. Eu como às 11, eu faço a refeição às 11 e eu almoço, digamos, às 5. Aí eu já não janto. Percebe? Ok. Eu faço isso. Pronto, ok. Sim, isso, mas isso aí é você está importante. suprimindo uma refeição, que no seu caso é o café da manhã. Não propriamente. Ela está a ir no sentido de fazer as tais 2 refeições que ela não aconselha por dia. Só que ela não está a tomar o pequeno almoço à hora que o mundo normalmente toma. Ela está, como ela tem 2 refeições, então ela escolhe, por exemplo, às 11, mas aí tens que fazer sempre esse horário. Isso, pronto. E aqui já tu derrapas em relação ao horário da família. Porque às vezes quer comer junto e come, mas não queria comer. Percebes? Está certo. Agora é muito importante a questão do Isaac. Isso aí é fundamental. Exatamente. Tem que ter horas horas 3, sim. Isso é e para dormir também. Sim. Não é só comer, é comer e dormir. Não, só que a irmã também diz que a refeição em família é importante. É um momento sagrado. Isso é importante. Nós lemos, mas pronto. Sim. Ok, então vamos lá. Vamos continuar aqui no conselho sobre o regime alimentar. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. E por isso é uma das mais nocivas. Nocivas não parece coisa boa, né? Mas não, é má. Nocivas violações das leis da saúde, o comer irregularmente e entre as refeições. É uma das mais nocivas. Irregularmente. E para mim não custa nada. E entre as Eu até gosto de sentir aquilo assim. Irregularmente. Tem 2 coisas aqui. Essa é a salada. para mim. Vai saber bem, sabe? Tudo muito Irregularmente bom. não é para mim. Tem 2 coisas aqui. É o comer bem. Não, é o comer nos horários certos, regulares. Sim. Talvez nem excesso, porque talvez o horário certo é meio-dia almoçar. Pois, Mas não é por aí. Mas é o horário regular. Se você almoça todo dia meio-dia, é meio-dia. Se você almoça todo dia às 5 da tarde, é às 5 da tarde. Para você é ok, não é? Então, uma coisa é o horário regular e a outra coisa é comer entre as refeições. o comer entre as refeições, o comer certo, que a gente tá chamando, né? Aí não tô falando do que comer, mas também do como comer, né? Ter horários regulares e não ficar ali ciscando, vamos dizer assim. Então, não é comer entre as refeições e ter horários regulares para comer. Lembrem-se que é uma das mais nocivas violações das leis da saúde. Então não são só os 10 mandamentos. Leis da saúde. Que é tão pecado violar
quanto adulterar. Até em leis, né? É tão pecado violar quanto adulterar. Ou assassinar. Belinha, essas leis não são as leis cerimoniais, ou são? Não, 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 Não não, são, não. porque essas foram abolidas. É, foram abolidas. Não foram abolidas. Cerimoniais respeitantes ao sacrifício de Cristo. Não as outras todas. É assim, Essas não querem. aquelas que se faziam no santuário, porque elas continuam a fazer-se, mas não aqui na terra. Elas continuam a acontecer no céu. Ó, Belinha, eu permito-me só dizer aí uma coisa, Diz. que não concordo completamente. Comigo. Não concordo. E é o seguinte, eu acho que Deus mensura os pecados. Ah, sim. Deus mensura os erros. Isso é verdade. E o quê? Deus mensura. Deus Eles não têm Mensura. a mesma gravidade. Exatamente. Deus tem uma escala de... Deus diz o que é pior. Por exemplo, uma das coisas que Deus mais abomina é a idolatria. Ah, Quer dizer, eu você está posso dizendo que não roubar. existe, que a gente fala que não existe pecadinho e pecadão. O pecado é Existe igual. pecadinho e pecadão, Você está sim, dizendo que existe. Não é que não seja pecado. Pois era Não isso é que eu que estava a Deus dizer. não- É tão pecado Agora, quanto. Não quer dizer que eles sejam Exato. na dimensão e nas consequências Certo. o mesmo. Precisamente. Mas são pecados, percebes? Exatamente. Pronto. Porque é que Deus as mensura? Porque existem pecados que se cometem Que não que são vão para a morte. afetar de uma forma mais tremenda a proximidade de Deus ao ser humano. É o Exato. que o pastor José está Exato. falando aqui, ó, Ok. que a Bíblia diz que não há pecados que são para a morte. Isso. Sim, exatamente. Mas Portanto, pecados o que é que são- acontece? E de forma que nessas situações, eu tinha outra coisa em mente que, entretanto, se me Isto não concordas com ela. Não, eu estava a Concordas pensar, em por exemplo, discordar? quando nós dizemos que é É tão tão pecado pecado não cumprir os 10 mandamentos como nas meios da saúde. Adulterar. Quer dizer, Mas eu aqui não estou a fazer menção das importância. consequências, da importância. ok. É pecado, Tá percebes? Tá bem, É pecado. Porque o pecado, Pronto. o pecadinho, Certo. não deixa de ser pecado. Certo. E não deixa Não de ser estou- punido. Exato. Não estou a mensurá-lo, Sim. percebes? Mas Não que vou há medi-lo. essa divisão. Exato. Sim, ok. Pois, porque eu, no fundo o que queria dizer é que eu, por exemplo, não, acho que o extremismo não é. Eu, por exemplo, entendo comer carne, eu não quero comer mais. E há anos que não como, 2 ou 3 anos que não como, pronto. Não como. E peixe também posso deixar de comer, se comer uma vez de 3 em 3, mas posso comer, não é importante. Não posso deixá-lo. Socialmente. Mas, por exemplo, não vejo mal. Eu, uma vez de vez em quando, comer um gelado. Não posso ir ao ponto de dizer, epá, como aquilo é comer um gelado. Pá, não acho que isso seja. Pá, não Tu não seja, achas? acho que seja relevante. Ok. para alguma coisa. Mas vamos ver então o que é que Deus acha. Isto aqui é o que eu acho que é importante, não é? Então só um bocadinho. Deixa-me ver uma coisa. Há situações em que até vários pastores dizem assim: epá, se comes carne estás a pecar. Vamos lá ver. A Bíblia não define essa carne, o comer essa carne limpa, como pecado. Onde é que está o pecado? Em saber fazer o bem e não o fazer. Não é só isso. Se É que sabes as fazer o carnes bem e não hoje fazes, e as não coisas Entorpecem a hoje- mente, tal, por aí Lá fora, está. estão contaminadas, fazem-te mal à saúde. Mas isso Faz também mal tem tempo os de vegetais. espírito. Também tem os Alguns vegetais. são, têm que ser E os lavados, frutos. etc. Mas- Eu dizer a uma Não se pessoa, compara. epá, comer carne Mal é pecado, humanos. eu não posso dizer Não, eu isso. não posso dizer isso. Agora, tenho que dizer assim, comer animais neste momento Pois. não é a mesma coisa que no tempo. Podia ter sido no tempo Quem sabe nós estamos nos esquecendo para definir essas questões de pecado. Eu gosto muito da palavra erro, porque ela é mais fácil para nós que viemos do mundo. Tá? Quem sabe a gente não estamos nos esquecendo aqui de colocar na questão de que Deus levantou a profetisa para que nos orientasse no fim dos tempos, né, do que deveríamos ou não fazer. Para o nosso bem. Né? Então, sim, Chegou a hora. se está escrito de que eu posso comer carne de boi, na Bíblia, né, que teve um momento, de uma verdade presente diferente da de hoje, né, eu entro em coerência. Poxa, se lá na Bíblia está dizendo que eu posso comer carne de vaca e agora eu estou escutando que eu não posso mais, mas nós temos que nos lembrar que foi levantada uma profetisa que está nos orientando, é aquele manual do avião quando vai cair ou do navio quando está a afundar. Eu gosto muito dessa. O navio está a afundar, que procedimento eu tenho que fazer? Olha, não dá para cumprir. Agora era para ser o café da manhã, tinha que estar todo mundo sentado, mas não dá, o navio está afundando, então é outra regra agora. Ah, mas eu tenho que tomar meu café da manhã. Não tem que, o navio está afundando. Você tem que o quê? Se dirigir aos
Instruções. Só isso. Então eu quero entender instruções dentro desse de contexto. emergência. Tá? As instruções de É emergência. claro que no sorvete, por Esse exemplo, um chocolate, tem um chocolate escondido ali. Comprei e falei, pô, eu já tinha comprado, vou comer chocolate ali. Eu estou preocupado com ele. Mas estou mesmo, verdade. Estou preocupado. O Rafael Eu está preocupado tentei- com ele, mas ele não está preocupado Pois com é, ele. mas eu tentei até para não comprar um chocolate com leite, comprei um chocolate sem açúcar e tal, Eu também para tenho. aliviar. Eu também tenho. Mas é um erro. No ponto de Mas eu vista já li religioso, é tantas um coisas. pecado. É um pecado. Por quê? Porque aquilo vai me levar às outras coisas. Aquilo vai te levar a Veja. pecar. É. Porque se você não está limpando o templo do Espírito Santo, a sua mente não vai É estar. porque vai- eu não tenho Não vai ser problema com habitação. essa questão Não de vai ser a pecado e habitação erro. de Eu não Deus. vim de igreja católica, eu não vi nada, né, dessas coisas. É porque o que a gente precisa saber? Para mim é um erro que vai me levar à minha destruição. Pois é, Deixa exatamente. pequenininho. Há aqui algumas coisas, o meu É marido isso que eu vai quero falar. colocar. Irmão, e o eu- irmão falou aí, eu às vezes acho que a temperança em determinadas coisas é importante. Bom, eu era ali, porquê não poder comer um pouco de chocolate? Por exemplo, chocolate não tem açúcar. Há dias na televisão eu ouvi um nutricionista, ele a dizer que sim, a pessoa pode comer um pouco de chocolate por dia. E até lhe disseram, mas quantidade? E ele disse, um quadrado, um bem Pior que as quadrado, farmacêuticas. faz realmente bem em termos de que o chocolate antigamente era um inimigo, mas hoje já se verificou ter algumas propriedades boas para ser Chocolate humano. preto. Exato. E a perguntar, mas quantidade? E ele disse, um quadrado, não precisa mais. Agora, o grave é que o chocolate que está aí no mercado, aquilo é mais açúcar do que chocolate. Se não tivesse açúcar, Mas nós podemos utilizar a stevia, que não tem poder calórico e não faz mal, é um produto natural. E tu podes utilizar um bocadinho de chocolate com o estado de stevia. Agora, eu pergunto, onde é que está o mal se uma pessoa tomar um quadrado ou menos de um quadrado? É assim, já vamos falar sobre Pronto, isso. então Vamos dar vamos ali a desviar, vamos palavra desviar. É assim. ao meu marido. Há aqui nós temos que ver o contraste das coisas que a Bíblia diz e a confirmação daquilo que a ciência depois diz. Por exemplo, eu disse há pouco, pela Bíblia eu não posso ser uma pessoa que está a comer um bife de vaca ou dos animais limpos e dizer assim, você está a pecar. Então, qual é o mal? O mal é quando a Organização Mundial de Saúde me diz assim, se comer carnes vermelhas, não sei o que vai ter cancro. Então, quer dizer, é a própria ciência que me está a dizer, se comeres determinadas coisas, estás a pecar porque te fazem mal à saúde. É lógico que no tempo de Jesus comeu peixe, comeu carne, etc. Mas não havia os problemas que existem hoje. e era o tempo, sim. E Este é o aqui- tempo do fim. É uma tropa de elite que Deus está a preparar para um tempo especial. Ok, e lá está, quer dizer, quando eu estou a questão é consumir carne animal, seja de que animal for, não é? Eu estou a ingerir porcarias e estou a dar cabo do templo do Espírito Santo. E aqui é que está o pecado. Não é eu dizer assim, estás a comer carne vermelha ou estás a comer um bife de não sei de quê, epá, estás a pecar. Mas estou a pecar aqui. Deixem-me só dizer isto. É só para tomar em consideração que nós temos 12 páginas para cobrir, 13, e estamos na número 2. Estamos na número 2. Eu sei que é importante, mas as considerações deveriam ser feitas talvez no fim, não é? Mas depois, no momento certo, a Nós gente temos perde-se. Mas isto mostra e prova o interesse que todos e a têm. vontade com que Sim. estamos nesta situação. Ok. E não só isso. O José disse agora uma coisa. E a alimentação é de facto uma ciência hoje muito importante. A Ellen White encaminha-nos para uma alimentação racional e vegetariana. Não é? Mas, por exemplo, eu reparo, por exemplo, eu ontem comi alface do irmão e aquilo soube uma alface, na realidade. E eu geralmente, quando vou ao celeiro, compro alface no celeiro ou compro uma cenoura e aquilo sabe uma cenoura. Mas se eu vou ao outro lado de cá, a cor da cenoura é igual, mas quando eu compro não me sabe nada. E a alface é a mesma coisa. Eu tinha um senhor no Algarve,
quando eu lá morei. E ele plantava alface. E dizia-lhe assim, ele tinha pouco terreno, então o que ele fazia? Tinha várias culturas ao mesmo tempo para poder Elias, reduzir. procura sintetizar, senão a gente não passa daqui. Só já. E eu disse, José, então, e essa alface daqui a quanto tempo está pronta para colher? Ele disse, 2 semanas. 2 semanas? Uma alface? Sim, eu tenho ali um produto que injeto no pé, ela imediatamente está pronta para sair. E eu vou perguntar, eu vou comparar aquela alface. Não. Então o que é que faz mal? Mais é a carne ou é a alface? Bom, Pronto, e termino já. ok. Vamos ver uma coisa. Foram tocados aqui alguns pontos que eu quero salientar e muito importantes. Uma das coisas que o meu marido disse e outra que o Nelinho disse, que é o seguinte, irmãos, nós não estamos num tempo normal e também não somos pessoas normais. Não é eu chegar ali a um indivíduo fora e dizer é pecado comer carne. Deus não está a falar para as pessoas lá de fora, irmãos. Deus está a falar para um povo, como o Nelinho disse muito bem, preparando uma tropa de elite. Porque nós não temos consciência do que é que nos espera num futuro muito próximo. Nós não temos consciência. Nós vamos ter que enfrentar poderes, potestades, que andaram há mais de 6.000 anos a preparar-se para destruir completamente a imagem de Deus sobre a Terra. E nós ainda facilitamos as coisas, ainda somos autocondescendentes. Este euzinho ainda tem que ser acariciado e a gente arranja 1001 desculpas para. Mas nós somos um povo que precisa viver por princípios. Não é o que a Organização Mundial de Saúde diz, é o que Deus diz. E o que é que Deus diz? Está aqui e está no Espírito de Profecia. Esta tem que ser a nossa... Por isso é que eu acho que se Jesus viesse hoje aqui, a esmagadora maioria dos adventistas do 7º dia iriam achá-lo muito chato. E não queriam andar com ele. Porquê? Porque ele só dizia está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, mas nós queremos ser seguidores do quê? Do que está escrito ou do que a ciência diz, que a medicina diz, que a Organização Mundial de Saúde diz, que o doutor não sei das quantos diz. Inclusive crucificar. Irmãos, eu digo-vos sinceramente, eu tenho noção por vezes que se Jesus viesse hoje, a esmagadora maioria dos adventistas do 7º dia iriam achar Jesus super chato e fanático. E fanático. Porquê? Porque ele só dizia está escrito. Ele citava a Bíblia constantemente. E os profetas. O que é que Jesus disse? Vocês têm os profetas? Leiam-nos. Leiam-nos. Irmãos, nós não somos um povo. E nós vimos ontem que a quem Deus pede só temperança. Nós somos um povo a quem Deus está pedindo abstinência. Abstinência, irmãos. Estamos, e isto é assim, não é só ser uma questão de pecado. É que onde é que estão aqueles que são a imagem de Deus nesta terra? Onde é que eles estão? Exatamente. Onde é que estão? Onde é que estão? Aqui trabalha o amor. E estamos logo a derrapar no primeiro mandamento. Porque nós temos outros deuses. Irmãos, nós temos outros ídolos. E Deus diz, o profeta Amós, salvo erro Amós ou Miqueias, ele diz, estão entregues aos ídolos. Deixem-nos. Irmãos, queremos ouvir isto um dia de Deus? Estão entregues aos ídolos. Deixem-nos. Irmãos, nós temos ídolos. E o estômago, para muitos de nós, é um ídolo. E não queremos abandonar as coisas. E andamos aqui com desculpas e com derrapagens e com não sei o quê. Então, mas afinal de contas, nós estamos aqui porquê? O que é que nós queremos? Eu estou a ser um bocadinho... Eu sei que estou a ser dura, mas nós temos que escolher. E como ele diz, assumimos um compromisso com Deus ou não. Mas aquela mulher estava tão apetecível. Também era só uma vez. Foi só por causa de uma vez que nós estamos como estamos. Sim. Era apenas uma fruta. E temos de ter muita noção disso quando formos... Era apenas uma fruta e nem sequer era uma fruta que fazia mal. Em princípio era figo. Não era maçã. Em princípio era figo, mas isso são cenas do próximo capítulo. Era muito bom. E era uma fruta boa. Sabe muito bem. Porque tudo o que Deus tinha feito era bom. Então porquê que foi pecado? Comer aquela fruta que era boa, foi feita por Deus, era tudo perfeito. Porquê que trouxe o pecado? Não é a culpa, não é a fruta. O problema não está na fruta, está no nosso princípio. Nós temos que viver por princípios, irmãos. E nós estamos a deter-nos aqui no chocolate, nas alfaces. Não tem nada a ver com isso. Qual é o meu princípio? É amar a Deus sobre todas as coisas?
É não ter outros deuses diante de Deus? Ou é o quê? É o chocolate, é a alface, é o tomate? Esqueçam isso. Nós temos que viver por princípios. E o meu princípio é, eu estou aqui para glorificar o nome de Deus. Nem é tanto para ser feliz. Porque nós fomos criados para a glória de Deus. E o que é que glorifica o nome de Deus? Adão e Irmãos. Eva tinham a glória de Deus. Quando Irmãos. eles ficaram nus, é porque eles perderam a glória. Eles foram Todos pecaram e destituídos, estamos da glória de Deus. destituídos da glória. Queremos nós a Eles glória de brilhavam. Deus? É esse o nosso objetivo? É viver para a glória de Mas Deus? Se nós, portanto, amarmos a Deus, vamos nos regozijar desse amor. Porque Exatamente. Deus vai falar connosco e vai dizer... Ele está falando. Sim, Ele vai dizer, muito bem, meu filho, dou-te isto que não Exatamente. estavas à espera. Exatamente. E surpreendes-te. Este é o objetivo máximo. Uau, não estava nada à espera. Foi Deus que realmente deu Percebem? este presente. Então, toda esta é boa esta partilha, mas cai por terra se nós vivermos por princípios. E isto é difícil. E por isso é que são tão poucos. E é por isso que nós estamos a estudar. Porque a gente tem que saber quais são esses princípios e por quê. E é isso que o estudo da santificação, é para esse lugar onde que o estudo da santificação quer nos levar. Né? A gente tem feito um percurso aí, onde a gente tem entendido a questão da mente, a questão da adoração e da obediência. Está tudo relacionado com adoração e obediência. Né? E a Belinha falou num dos estudos aí para trás, ainda continua a falar para frente, que Deus nos criou para obedecer com a mente, não, adorar com a mente e obedecer com o corpo. O inimigo vem e fala, você vai adorar com o corpo para obedecer com a mente. Então, o que acontece? Quando a gente adora com o corpo, que a gente enfia no nosso corpo o que ele quer, a gente obedece com a mente a quem? Satanás. Percebe? Então, quando eu enfio no meu corpo o que o inimigo coloca na minha frente, mas o que tem que comer deixa eu ver se eu consigo me expressar aqui agora uma coisa. A gente está falando da carne porque o pastor José trouxe uma coisa importante. A carne, Deus, lá nas leis levíticas, a carne era uma coisa que não era completamente proibida. Algumas sim, outras não, tá certo? Mas hoje o que a gente pensa? O que é pecado? É a profanação do templo. O templo terrestre somos nós, é o nosso corpo. Profanar o templo é o quê? O que é profanar o templo? É trazer contaminação, abominação para dentro do templo. Contaminar o templo, envenenar. Uma palavra que acho que foi o Nelinho que usou, né? Para embotar a mente, é envenenar a mente. Então, profanar o templo é trazer envenenamento para o nosso corpo, nesse caso. Então, hoje, a carne está envenenada? E Ellen White disse o quê? Quanto mais aumentava a ganância dos Está. homens... Então, Deus não proibiu de comer carne, mas carne envenenada sim. Por quê? Se eu como carne envenenada, vai profanar o templo do Espírito Santo aqui na Terra. Exato. E por isso que a Ellen White... É a atualidade. A Ellen White já foi revelado para ela que nos tempos finais a alimentação ia estar toda envenenada. Agora, tem frutas e legumes envenenados? Tem. Até o ar está envenenado. O ar está Nós não envenenado. deixamos de respirar Mas por nós não isso. podemos deixar de respirar, nós não podemos deixar de comer e nós não podemos deixar de beber água. A água está envenenada. Você pega a água da torneira para tomar, tem flúor e tem cloro, que são dois venenos que a gente não deveria, porque o flúor e o cloro nos tiram a razão. E a gente está bebendo essa água. Mas nós estamos obedecendo. Então, quando a gente obedece, Deus age. Porque Deus falou assim, olha, comei de tudo que a terra vos dá. Você comer um alface, tomate envenenado, Deus vai agir no seu corpo. Deus vai agir na nossa vida. Inclusive, Entende? nós não pedimos a bênção sobre o alimento. Pois é. Eu penso a bênção no alimento Todo sempre dia. eu tô pedindo Agora, a bênção uma nele, coisa, porque por ele tá exemplo, ruim. o cacau. O Eu cacau é quero que fruta, Deus mas o abençoe. Espírito de Profecia nos diz claramente que essa fruta, o cacau, o chocolate é estimulante. É da semente do cacau. Não é da- Então, ele estimula, é da família da Das inas. cafeína, Da heroína, da cocaína. e ele, a mesma coisa que faz o café, o cacau faz no nosso corpo. Então, se eu estou sendo estimulado, a minha mente já não está mais apta a receber
a verdadeira, a fazer a verdadeira adoração. Ou seja, receber a presença de Deus. A lógica Percebe? É o seguinte, eu O problema preciso do cacau é café, esse. Eu preciso de café lá na escola porque eu ficar esperto, minhas sinapses ficar melhor para eu lembrar das coisas que eu tenho que falar. Mas eu não posso, ao outro lado é o seguinte, eu não posso tomar o café porque eu preciso das minhas sinapses num estágio energético, vamos dizer assim, normal para eu poder louvar Deus. Como é que está? Pois é, Aí a a Belinha escolha fala nós vamos isso. fazer. A Belinha Aí fala nós isso, vamos que fazer. os estimulantes, ela fala aqui, desculpa, Belinha, eu tô. Olha, mandou o palestrante. Ela fala o seguinte, ela fala isso aqui no. A Ellen White fala. Ela vai falar das armadilhas de Satanás. Se a gente tivesse avançado nas estratégias de Satanás para afastar a gente de Deus, né? Mas a gente vai avançar em nome de Jesus. Mas é assim, Mas o meu pai apareceu aqui um bocado de paraquedas e Não faz mal, mas é e é normal, importante. é um processo. Mas é um ele trouxe processo. questões que somos de todas Exatamente, nós. isso é É um importante. processo que nós não conseguimos assim, não é? Mas É um por que você processo. acha que ele veio de paraquedas? Foi Deus que mandou. O que é? Até mesmo para colocar estas Não foi questões em debate é Não foi importante, Susana. paraquedas. Não foi. Só A foi questão que ele trouxe é uma questão que é minha diária. Exato. Mas isso um eu não estava processo. pensando. Ele tá, entende? E até É vos uma dizer questão mais. que é a dele também, do Até vos dizer chocolate. mais. O meu sogro tem passado por um processo anterior a este, de provações, que o trouxe sexta-feira aqui. Amém. Estás a Ele ver? tem passado sofrimento, que eu sei que ele tem passado sofrimento na vida dele, mas eu penso, ou tenho certeza, que Deus o fez passar por estas provações para eu chegar a este grupo São as permissões de Deus, e não Deus é? está-lhe a dar aqui alguma resposta Mostrando luz, para né? o que eu tenho passado nestes meses anteriores, que eu sei que eu tenho passado momentos difíceis, como todos nós passamos. Todos nós passamos. Todos nós temos passado. E então ele provavelmente, neste fim de semana, vai fazer-o refletir sobre algumas coisas. E ele também já nos tem estado a fazer a nós refletir. Ah, Portanto, sim, há aqui um eu- intercâmbio Ele ontem falou riquíssimo. comigo uma coisa à Sim, noite. porque isto vai ser as perguntas Exatamente. que nós vamos ter que responder. Exatamente. E ele ontem falou uma Muito coisa bem. que é, eu gosto de te ouvir falar, mas também gosto Que eu o deixo falar. de te sacar, desculpa lá o termo, questões. Podias não ter. Não, mas a verdade é esta. Tá bom. Ó, senhor Luís, não tem Muito mal nenhum. Porque há Muito muitas bem. pessoas que Isto vão porquê? Porque nos ele pôr tem à interesse. prova, Sim, é tipo, verdade. É o que é Exatamente. assim, assim. E nós Se isto não não podemos tiver nos coisa, calar. A gente tem que Quem saber é que há bocado- responder. quem é que há bocado Seu disse? Elias, nós O temos que Elias saber disse há responder bocado. essas questões. Se ele tem questões, Nós é todos. pensar nas questões. Exatamente. Mas não estamos a Muito falar. bom. Está a ser muito bom. Se a Belinha estivesse aqui a falar, por exemplo, e desculpa lá agora Todos dizer, estivessem calados. tu vais na segunda parte, né? Daquelas temos das 8, ok? Se tu se calhar estivesse aqui a falar, tivéssemos todos calados, nem metade se calhar estava a assimilar as questões. Exatamente. E é o que ele disse, é verdade. Estão todos É atentos. que estamos É uma interessados. Significa que estão todos Uma atentos. preparação para nós respondermos a Para outras todos, pessoas para todos nós. que vêm ter Repara uma coisa, connosco. nós não temos a perder tempo. Não estamos, Nós pois não. estamos a ganhar muito tempo. Muito E bem. muita Nós sabedoria. estamos aqui bem. numa construção ascendente. Nós vamos sair daqui Exatamente. É uma ascendência. todos. É uma excelência. Nós estamos aqui fazendo uma construção ascendente, é uma espiral, porque a gente vai e volta talvez nas mesmas questões, mas já não estamos mais nesse patamar, estamos aqui. Mais um pouquinho nós vamos voltar na questão da alimentação, mas não estamos mais aqui, nós estamos aqui. Percebe? Então isso é fundamental para o nosso crescimento mental, físico, espiritual. Muito bem, muito bem. Louvado seja Deus. Eu acho que isto é de louvarmos a Deus, não é? Força. Belinha, não quero interromper. Não, 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 Vai em não, frente, não. segue em frente. É bom, só peço é que sejamos muito sucintos, sim, muito diretos, sim. Agora, há uma coisa que eu não gostaria que se transparecesse. As questões que ponho não são no sentido de Ou de atrapalhar, ou, sim, eu nada percebo. disso, nada disso. E ele disse ali São muito dúvidas, bem. né? Ele disse ali muito Enriquecimento. bem. E é verdade. Ele falou e eu estivemos a falar um bocadinho e eu disse, olha, eu gosto muito de ouvir ali, mas eu gosto de extrair algo mais que me leve às vezes a questões que estão cá na minha memória e que às Exato. vezes eu próprio não sou capaz de resolver. E então, se eu ir mais além em determinados momentos, é para que a luz seja melhor. Exatamente. Ah, Não só eu para E mim, o estava. mas para os Rafael, lados. o Rafael vai muito nesse sentido, por isso é que ele disse Vai. que era parecido contigo. Ele já me disse mais do que uma vez, Belinha, tem que haver momentos de Reflexão. debate,
de troca de Sim, ideias. sim. Isso é O riquíssimo. Rafael também tem essa Tem. Tem. Por isso é que ontem nós... Mas já vi que ele é professor, já foi professor, Que é para pôr na portanto, prática. somos iguais. Vemos esta É questão professor, já foi do professor, vídeo. não é? Já. Mas Depois nós ainda temos estou, também vou terminar este ano. no programa Mas a temos reflexão então depois e a partilha pouca depois do mesma vídeo. característica Sim. pensante. Nós Exatamente. e nós estamos a tentar Vocês vão lá na colocar frente. prática. Então, temos empecilhos e então temos Muito bom, muito bom. temos que nos libertar desses empecilhos. Mas continua bem, a minha continua. Falta-me o meu Lá- marido agora lá- aqui. lá para o Zé. E é em conjunto que nós conseguimos nos interajudar. É muito bom, está a ser muito bom mesmo. Então, vamos aqui avançar mais um bocadinho. O meu marido não está, mas está no Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 9, diz que muitos volvem costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar, que era o que falávamos há pouco. Muitos sacrificam o princípio e nós temos que aprender, eu pessoalmente tenho que aprender a viver por princípios e nós temos dificuldades, não é? Continuando, comem quando o organismo não carece de alimento e em intervalos irregulares, porque não têm força moral para resistir à inclinação. Portanto, Deus aqui não coloca a questão de gostar ou não gostar, comer ou não comer. Ele coloca o assunto numa perspectiva de ângulo moral. E a moral está onde? No fígado? Na mente. Na mente. Porque Deus é um Deus moral. É Ele que determina os princípios morais. Muito bem. Continuando. Em resultado, revela-se o abusado estômago. Então vocês estão a ver aqui a articulação que ela faz entre a moral e o estômago. Em resultado, revela-se o abusado estômago e seguem-se os sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Novamente, ela faz uma interligação entre corpo e espírito. Cara da Dianinha. Conselhos sobre o regime alimentar, continuando no capítulo 9, ela diz: muitos comem a toda a hora, a despeito das leis da saúde. Depois, a mente fica obscurecida. É ela que diz. É o Espírito Santo que está a falar. A mente fica obscurecida. E ela faz a pergunta: como podem os homens ser honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Percebem? Ela faz esta pergunta: como é que nós podemos, não é, receber a iluminação divina? Porque nós, se formos ao livro de Daniel, nós, aos 3 primeiros capítulos, eu não posso deixar de falar isto novamente, nós temos o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 1 fala de quê? Alimentação. E é um livro profético. O que é que tem a ver a profecia com a alimentação? Tem tudo a ver. Porque a alimentação foi o primeiro capítulo, Deus pôde fazer no segundo capítulo a revelação. Ou seja, como é que nós podemos ter a revelação divina que vimos aqui se nós já fomos desobedientes na questão da alimentação? Mas se nós formos obedientes na questão da alimentação e vivermos por princípios, Deus vai poder comunicar-nos o que é a revelação. Deus revelou a Daniel o sonho do rei. E porque ele foi fiel na alimentação e Deus lhe deu a revelação, temos o capítulo 3, que é a adoração. Eles puderam praticar a verdadeira adoração porque eles receberam a revelação, porque eles tinham sido fiéis na alimentação. Vocês estão a ver aqui? E o que é que Deus fez quando aqueles que praticaram a verdadeira adoração? A libertação. Salvou-os. Eles foram para a fornalha, mas Deus os salvou da morte. Então o que é que Deus nos está aqui a dizer? Eu só te posso salvar, filho, filha, se tu praticares a verdadeira adoração. Que pressupõe que as três que exatamente e que tem a ver com as 3 mensagens angélicas que Deus nos deu para pregar, mas é pregar como? Blá blá blá, em testemunho.
E este evangelho do reino, que são as 3 mensagens angélicas, será pregado em testemunho. E Deus está à procura de pessoas que sejam testemunhas vivas. Alguém falou na sala de consagração que vai chegar num ponto que a única Bíblia que a pessoa vai ler vai ser você. Que não vai mais haver. Não vai mais haver acesso a Bíblia. Prestem atenção, Ellen White diz que o evangelho que vai ser pregado agora no fim são pessoas que vivem os princípios do céu. Sabe, já tem isso no coração. Não precisa nem decorar. Exatamente. Entendem? Houve um testemunho de um ex-satanista que foi entrevistado por Gabriela. E o que é que aconteceu? Ele tinha que os tais princípios satânicos e ele tinha que estar no campo. Exatamente. Ele Muito tinha bom. que estar no campo. Ele não Ser podia estritamente vegetariano, vegano estrito. Vegano estrito. Ele tem que ser vegetariano estrito, né? Porque Exatamente. o veganismo é uma religião. É, sim, é vegetariano estrito. Exato. Obrigada. Não podia estar em contato com a cidade, nem com a escola, nem com nada. Tinha que estar no campo, ensinado pela mãe ou pela avó. E não podia comer, tinha que ser estritamente vegetariano para cumprir, ser um anjo satânico. Exatamente. Com poder. Ter poder. Satanás Ele pede dos seus filhos a viajava, mesma coisa que Deus Ele pede. dá esse testemunho, ele viajava de lugares para lugares. Super longe. Ele ia para a China, o que era? Ele converteu-se, agora ele está a estudar teologia, Mas porque ele viajava como? converteu-se. Sem Parecia avião, lá. sim. Desaparecia num sítio e aparecia no outro. Ele converteu-se. Isto é bíblico. porque assim. É bíblico. Mas o que é que vocês estão a contar? Eu agora fico perdido, mas isso é real? Sim. Ele dá o testemunho dele aqui na internet. Real. Esse moço. Ah, é? Sim. É. E o Roger Morneau também. Ele foi entrevistado todos pelo sabem sobre pelo Michel Nós Sanborges. é que não sabemos. Não, e ele converteu-se porquê? Porque ele ia para as igrejas para provocar distúrbio nas igrejas, como se fosse um homem íntegro, para haver discórdia entre as igrejas. Ele era colocado. E um dia deram-lhe os anjos maus, para os anjos caídos, não é? Satanás deu-lhe uma ordem que era ir a casa de um missionário muito importante, ou de um pastor muito importante, tinha muita ênfase na igreja. E eles foram durante a noite, só que a casa estava rodeada Cercada. de anjos bons. E eles não E conseguiram. eles não conseguiram. E a luz era muito forte desses anjos. Então algo nele fez sentido. O que é que Nós pode não ser tínhamos- mais forte do que o meu mestre? Ele disse, eu nunca vi esta luz. Exatamente. Eu nunca vi esta luz. Portanto, eles são mais fortes que nós. Exatamente. Foi isso. E foi aí que suscitou, ele começou a ter sonhos, foi aí que suscitou a reconversão dele. A conversão. A conversão dele. Porque ele falou com o anjo que estava a seguir a Satanás e começou a fazer perguntas. Como é que é possível ter mais luz que nós? Exatamente. Ele disse, tu queres ir para o outro lado? Então tu has de sofrer aquilo. Eu dou-te tudo, se tu quiseres, eu dou-te tudo, todos os poderes, eu vou-te retirar todos os poderes que tu tens e vais para o outro lado, mas vais viver na miséria. E ele retirou tudo, ele escolheu o bom lado, ele está em África a estudar teologia e já está a fazer pregações. E, Um testemunho forte. sim, e ele disse, sim, eu quero porque tu não me dás liberdade. Exatamente. Tu não me És dás escravo, liberdade, tu és és mau. Então eu vou para o outro lado. Sim, eu vou penar, mas vou para o outro lado. Isto é presente. É real, Ele, sim. ele É moço novo ainda. Eu já vi É esse Gabriel. menino. Ex-satanista. Teologia. Sim. Ele está a estudar Sim. teologia. Muito bom, falar, essa deixa-me participação falar foi espetacular. Muito bem, obrigada, Susana. Por isso estão a ver, Deus está aqui a dirigir. É muito bom. Agora, E o inimigo saíram pede dois. dos seus seguidores a mesma coisa que Deus Lá pede está, do... o vegetarianismo, o campo, É ideias. e era mesmo... Satanás sabe. É Satanás porque sabe. ele sabe como que ele vai entrar na mente das pessoas. Então, para a mente deles estarem limpa, ele tem que também ter a mente limpa para ele conseguir entrar.
Então ele pede, Teve que não é para ele ser conseguir testado entrar, também. é para ele conseguir falar Sim, com essas sim. pessoas, ela também tem que estar com a mente limpa. Então ele também pede as mesmas coisas que Deus. Sim, porque os espíritas eles têm uma alimentação Impecável. impecável. Eles também Eu sei. têm alguns Eu princípios, não é? Que Sim. Bom, Eu sei. Não sei Eu se- conheço a alimentação, as obras. O que é que acham? Ainda só estamos no primeiro ponto. Estamos quase a terminar o primeiro. Nossa! Só gostaria que eles estivessem aqui. É importante. É a comida. Agora já falta Sou os pouco. adultos Vai lá. que se aproximam. Podemos almoçar mais tarde, Eu não é? partilhei Sim, esse todo vídeo mundo- com uma Não, nós não espírita. vamos conseguir concluir Desde que isto. passaram de para jeito esse nenhum, vídeo mas do quero. queria pelo menos fazer É o para ela, segundo. para ela perceber os espíritos maus, malignos. Eu partilhei esse vídeo com Já estava à espera, Mas depois em meninas. casa esse vídeo. Portanto, ele é muito conhecido. Mas ele isso posso deu-nos- encontrar isso na net? Pronto. Sim, sim, sim. Então, sim, pois, sim. O que é só deixa-me fazer? dizer Ele agora como é que está eu a posso estudar, é um rapaz novo para aí, de 20 e poucos anos, está a estudar biologia. Está fazendo o quê? Ok. Não, depois deixa-me dizer como é que eu posso encontrar Ah, isso. Então, Sabe irmãos, diz Ellen White, não é tempo de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? Estamos a falar na irregularidade das refeições. Consequências. Agora vamos ver as consequências da irregularidade nas refeições e de comer entre as refeições. Aumento de cáries, aumento de peso, alteração da tireoide, agravamento da arteriosclerose, agravamento severo da diabetes, tudo isto por comer de forma irregular e entre as refeições. Isso é Isso é verdade. Isso é uma realidade. Agora, querem saber a segunda arma? A segunda estratégia que Satanás usa para cortar ou atrapalhar a nossa comunhão com Deus? Primeira já sabemos qual é. Qual é? É regularidade nas refeições. E comer entre as refeições. Agora, segunda. Gosto pelo açúcar. Ai, Essa aí é para mim. A mim já não fiz muito. já não faz. A mim também já não me diz. Conselhos A mim já sobre, não fiz muito essa. Eu não o como, nem lhe falo. Conselhos sobre o regime Dificilmente. alimentar, capítulo 19, página 327.1. Açúcar não é bom para o estômago. Causa fermentação e isso obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. O açúcar abarrota o organismo e entrava o trabalho dos órgãos. Então, estamos a ver aqui uma relação direta de açúcar com a mente. Não sei se sabiam, mas no século XIX, um americano médio, no século XIX, ele consumia por ano 4 kg de açúcar. Uau! Hoje, ele consome 60 kg de açúcar por ano. Então, mal. Eu vi isso, é verdade. Pô, 60 quilos. Sim, sim. O Eu americano, vi esse o programa. americano. Nós não estamos muito Olha, era influentes. um brasileiro. Europeu está muito longe. Sim, é verdade. 50 e tal, Para 60 dar a por. explicação, 50 a média. quantas canas de açúcar se tem que comer para uma colher de sopa de açúcar? 3 metros de cana. Para uma colher. de sopa de açúcar, Ui. nós temos que comer 3 Três. metros de cana. Ou seja, ainda acabamos com a natureza, com a terra, com... Exatamente. Portanto, irmãos, isto é importante. Por isso é que esta mensagem é para os nossos dias. Porque nós não estamos no tempo em que se consumia 4 kg de açúcar por ano. Nós estamos num tempo em que se consumia no século XX, já estamos no século XXI, 60 kg de açúcar por ano, média, por pessoa. Isso Meu pai. equivale a que uma pessoa só consome metros e metros e metros. Então, Onde 60 tem cana de quilos por açúcar. ano é mais ou menos 12 quilos por mês. 12 quilos de açúcar por mês. 12 quilos de açúcar por mês. Imagina. É muito. Nós não açúcar. temos noção, porque o açúcar, o 12 inimigo, pacotes de açúcar na sua casa para você comer tudo aquilo. com a terceira revolução industrial, Satanás descobriu, porque ele é estudioso dos laboratórios, o maior estudioso, e haveria demónios, anjos, que estiveram retidos, e ainda alguns estão, em cadeias, aprisionados, que Deus não lhes permitiu sair, até chegarmos ao tempo do juízo, e como vocês sabem, o tempo do juízo começou em 1844.
E a partir dessa data Deus permitiu que esses anjos poderosíssimos saíssem. Nós somos a geração que vai enfrentar as piores potestades. E daí precisamos, se nós vamos passar por um tempo de angústia como nunca houve, eu vou repetir a pergunta. Se nós vamos passar por um tempo de angústia como nunca houve, não acham que é lógico que precisemos de uma preparação como nunca houve? Sim, no mínimo. Isto é racional. Nós precisamos de uma preparação como nunca houve. Isto não é para o mundo lá fora. Isto é para nós. Porque o mundo precisa ver Cristo em nós. O mundo não conhece Cristo. Como é que ele vai ver Cristo? Quando Cristo vier à Terra? Não! Aí tu leite. Tarde demais. Ele precisa de ver Cristo antes. É para ele reconhecer que é Cristo. Exatamente. Quando Cristo vier, para que ele o possa reconhecer. E já agora, desculpem-me, há aqui uma citação que eu devia ter lido ontem, mas Deus sabia que não era ontem, era hoje. Isto tem a ver com outro ingrediente. E isto encontra-se na meditação matinal Jesus, meu modelo, do dia 31 de outubro. Tem esta frase pequenina. O amor é essencial para a saúde. E porquê é que eu fui buscar esta frase agora? Porque nós precisamos de mostrar às... Você me perguntou isso ontem. Meditação matinal, Jesus, meu modelo, do dia 31 de outubro. O amor é essencial para a saúde. Porquê? Porque nós precisamos, efetivamente, pregar às pessoas as 3 mensagens angélicas, mas cheios de amor. Amor. Por isso é que nós estamos aqui. Com um projeto de médico missionário para salvar pessoas. Mas é pelo amor, não é pela imposição. E se nós continuarmos a ser irritáveis, como vimos agora que o açúcar faz, com mente embutada como o açúcar provoca, como é que nós podemos ser seres amorosos, bondosos, pacientes, carinhosos, doces? Como? Pessoas que se irritam com facilidade, pessoas que perdem... Percebem? Então, o amor cabe aqui. Avancemos aqui nesta terceira estratégia de Satanás e encontra-se no Conselho sobre o Regime Alimentar, capítulo 19, página 328.3. Não devemos ser dominados para pôr na boca alimento que produz uma condição mórbida. O que é que significa mórbido? Causa a morte. Causa a morte. Porquê? Ela faz a pergunta, ela vai dar a resposta. Porque somos propriedade de Deus. É tão simples quanto isto. Você ainda está no segundo motivo ou já pulou o terceiro? Não, ainda no segundo. Okay. No segundo. Temos uma coroa a conquistar, um céu a ganhar, um inferno a evitar. Bom dia, princesa. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto, não eu, ela não é do Espírito Santo, eu vos pergunto, quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos e desviar-vos-eis dela, então dizendo, eu gosto disto ou eu gosto daquilo? Deus apela a cada um de vós para começar a planejar, a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor, para elevar, enobrecer e santificar toda a alma, corpo e espírito, a fim de serdes co-obreiros de Deus. Irmãos, isto é Deus que está a falar connosco, não sou eu. Deus está convidando cada um de nós. E quando sairmos daqui, podem ir dizer, eu ouvi Deus falar comigo. Continuando. É melhor deixar em paz os doces. Deixai em paz aquelas sobremesas doces que são colocadas sobre a mesa. Não necessitais delas. Precisais de uma mente clara para pensar segundo a vontade de Deus. Então, os açúcares afetam a mente ou não? Sim, são veneno.
Mente clara. Qual é a estratégia de Satanás? Mente clara, não. Vamos embotar. Vamos embutá-la. Vamos embotar a mente. O açúcar tem entrado na nossa e na minha vida e tem feito um inferno das nossas vidas. Um inferno. Não temos dado conta disto. Mas Deus, que é amor, sabendo disto, antes que surgissem as refinarias, o que é que Ele fez? Bondosamente deu esta luz aos adventistas do sétimo dia. Nós somos um povo que Deus tem tido uma paciência e um carinho que nós não temos noção. Satanás tem. Satanás sabe o quanto Ele nos ama. Mas não quer que nós saibamos disso. Nós temos uma experiência que não vamos contar agora para poupar tempo, de irmãos nossos de Braga, o Adolfo e o Gaspar, muito amigos, que tiveram um testemunho com 2 irmãs endemoninhadas. E elas, numa altura em que eles levaram-nas para casa, eu disse que não contava, já estou a contar. Mas só para concluir, elas possessas disseram a eles: vocês não sabem o quanto Ele vos ama. Olhamos pouco para a cruz do Calvário. Ora bem, eu vou ler aqui isto. Há um testemunho de alguém que tinha um cunhado que trabalhava numa refinaria de açúcar. Todos os que trabalhavam nessa área, ao fim de um ano, tinham que ser transferidos antes que ganhassem cancro e outros problemas do sistema respiratório, mesmo laborando com máscara. Esse testemunho foi dado a 160 pastores. Consequências do uso do açúcar no organismo: causa fermentação, produzindo etanol, que é 2 vezes mais forte que o álcool. Queda dos dentes, hipoglicemia, obesidade, diabetes, queda do sistema imunológico, cânceres do cólon, câncer retal, da mama, ovário, útero, próstata, cancro renal. Enfim, a ciência está descobrindo que o câncer da mama, quase 90% dele é açúcar. E nós vamos falar sobre isto, não hoje, mas vamos falar sobre isto. Temos um médico chamado Dr. Otto Heinrich Warburg. Alguém já ouviu falar deste médico? Tirando o meu marido e a Iapo. Alguém já ouviu falar? Pois é, ele ganhou o Prémio Nobel da Medicina por ter descoberto a causa primária do câncer. Então, se foi descoberta a causa primária do câncer, por que é que as pessoas continuam a ter câncer e médicos não estão a falar deste médico? Porquê? Não é interessante. Porque existem 2 gigantes. Um da indústria alimentar e outro da indústria farmacêutica, que não querem que vocês saibam disto, nem que vocês falem disto a outras pessoas. Portanto, nós estamos a declarar guerra a 2 gigantes, a 3. Satanás, indústria alimentar e indústria farmacêutica. Se vocês quiserem. Pois. Eu fico imaginando aqui da velhinha. Desculpa, eu posso fazer um comentário? Força. Rápido. Quando Berlim, do nacionalsocialismo lá foi invadida, né? Estava para ser invadida, eles sabiam que vinha. Né? Eles tiveram que tomar providência. Estou dizendo Berlim, que foi a primeira que veio aqui, com várias cidades que são sitiadas, né? Que estão na iminência de serem tomadas. Toda a população se une para se preparar para o que vem. Não é? Com o que tem e com o que sabe. Né? É uma analogia para a gente pensar, porque nós não acreditamos que o que está por vir é coisa muito séria. É muito séria, inimaginável. Exatamente. Então nós temos que pegar toda essa informação para sabermos como agir. Exatamente. Não é? Porque nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos. Amém. Isso eu tenho certeza absoluta. Esse projeto, gente, é um projeto de salvação nossa, em primeiro lugar. Porque tudo que Deus faz, Ele faz primeiro para nós, não é? Ele não nos comissiona a ir salvar pessoas se nós não estivermos salvos.
e depois para os outros. Então, é uma mudança de vida. A gente tem que abdicar de coisas, inclusive de coisas que a gente faz, que a gente acreditou a vida inteira que era o que a gente deveria fazer. Largar mesmo, abrir mão de salário, de emprego, porque se eu não posso servir a 2 senhores, ou em que eu vou empregar meu tempo? Não é? E é por isso que a gente fala assim, ó, nesses últimos tempos, eu falo pro meu pai, nesses últimos tempos nós não podemos ter dívidas. Porque se a gente tem dívidas, nós temos que pagá-las. Se precisamos pagá-las, temos que correr atrás de dinheiro. Se a gente tem que correr atrás de dinheiro, nós vamos ficar escravos. Meus amigos, ficamos por aqui hoje, por estas 3 estratégias de Satanás. Por isso é que... 2, exatamente, obrigada. Ah, que susto. Eu é que marquei a terceira, que era Ok. para não... Eu achei que tinha perdido um. Não. É importante, e aí há pouco já ouviu isto, talvez umas 3 vezes. Sim. Ela está sempre a dizer que está sempre a descobrir coisas novas. Porque eu sei que nós ouvimos só... 90% vai desaparecer. Por isso que eu estou a gravar, porque depois isso a gente pode revisitar e Ir ver os textos, ir ao texto ler. mesmo, ao livro, ler antes, ler depois, percebem? Para que o Espírito Santo registre as coisas na nossa É isso mente. mesmo, Salmos 62, 11. Tu queres que eu leia? Sim, faz favor. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. 62, 11. Há 11. Então, ali o 12. Uma vez falou Deus, 2 vezes tenho ouvido isto, que O o poder pertence pertence a Deus. Amém. Eu percebi. Muito bom. Muito bom. Amém. Muito bom. Vamos terminar com uma oração Sim. e depois qual é o programa? Acho que agora Era 11? Não? é meio-dia. Hora do Deve clamor. ser. É meio-dia e 40. É quase uma. 20 para 1. Eu tenho que ver o programa, que eu não sei qual é. Quando os assuntos são interessantes e o tempo Voa, não é? Pois, nós A gente tínhamos não quer parar, meio-dia, do almoço ao meio-dia e momento livre à 1. Vamos passar para a